Bom, eu estou aqui com o Iago, um dos maiores mestres de mágica do país. E Iago, fala um pouquinho pro pessoal sobre sua história. Para quem não conhece, sou Iago. Atualmente eu faço um trabalho no Centro Cultural de Arte Mágica, em Belo Horizonte, sou carioca, resido lá há 16 anos. Então toco lá o Centro Cultural por Rossini, o presidente é o Rossini, né? E o Rossini toma conta do SECAM aqui no Rio de Janeiro. E eu lá dou aula de introdução à técnica mágica, tá? E de história da arte mágica também, que eu acho fundamental para que todos os mágicos que gostam de estudar a arte, né, como essência, eles tenham conhecimento. O meu trabalho é esse. E faço mágica corporativa também, de autoestima e temática, para empresas no Brasil. E quando é que você começou na mágica? Como é que foi o teu começo? Meu começo, eu venho de uma família de mágicos, né? Meu avô de extensão mágico, meu pai foi mágico, né? Né? Eu tive uma passagem também nesse segmento, né? Das artes cênicas, assim, e vim desenvolvendo um trabalho ligado à empresa de festas infantis, né? Com algumas equipes, cheguei a ter 6 equipes, e depois fomos para Belo Horizonte, fundamos a Academia Mineira de Ilusionismo, e um ano depois, há 2 anos passados, nós criamos o Centro Cultural de Arte Mágica, que é um centro destinado à pesquisa, desenvolvimento, formação e ensino da mágica, né, em toda a sua essência, que é levar o artista na sua formação cênica. Não interessa você formar apenas o mágico, você tem que formar o artista mágico. E há uma dimensão completamente diferente entre ser mágico e ser artista. Se eu falasse um pouco mais sobre isso, assim. Ok. Bom, por exemplo, quando você tem conhecimento da arte mágica, você é levado por um motivo, por 2 ou 3, não importa. Qualquer que seja o motivo, você tem que ter uma orientação de pessoas que conheçam aquele assunto. Por exemplo, geralmente o mágico brasileiro ele tem muito conhecimento da técnica, procura ver técnica. O Arthur de Ascânio, que foi um dos maiores teóricos da mágica, ele falava que o ato mágico perfeito, ele acontece com 10% só de técnica, mas que os outros 90% dependiam desses 10% acertados. Então, eu e você ficamos bolando o que esse cara aqui realmente fala com isso. Ele vem dizer o seguinte, tá? Esses 10% estando garantidos, você tem um acerto, o clímax da mágica vem acontecer com êxito. Mas se você não tiver um embasamento para dar esse suporte à técnica, que é a introdução à técnica, você aí entra a psicologia da ilusão, a naturalidade física, a naturalidade psíquica do artista, entra a expressão corporal, o desempenho cênico, né? Isso tudo são fatores ligados à introdução à técnica, coisa que a maioria dos mágicos brasileiros desprezam. Então, na formação do artista mágico, né, pelo menos no SECAM, a gente acredita muito nisso, temos dado sorte, temos feito alguns artistas campeões, né, a gente bate muito nessa tecla. Não adianta você fazer uma rotina se você não tiver conhecimento da introdução. Não adianta você formar um mágico se ele não souber, por exemplo, quem foram os maiores mágicos da arte mágica. Eu já vi mágico na televisão falar que o Fu Manchu, perguntado se era chinês ou se era japonês, dizer que era chinês. E David Theodore Bamberg, né, nascido em Bergen, na Inglaterra, em 1904, ele era uma dinastia de família dos Bamberg, ele era holandês. Família holandesa. Filho do grande Okito, né? Theodore Bamberg, que era o pai dele. Então, imagina você estar num programa de televisão, ou aqui no teu programa de entrevista, você perguntar, e o Battier de Boltar,
esse nome, Boatinha de Cortar, vem de quê? Aí você não tem. Então, é lógico que num curso de formação de arte mágica, você não vai perder muito tempo enchendo a cabeça do aluno com coisas sobre arte mágica, sobre história da mágica. Mas o que é que, eventualmente, num programa de entrevista, você pode perguntar? Quando foi o primeiro ato mágico? Quem foi o primeiro mágico? Onde nasceu a mágica? Essas coisas que, eventualmente, uma pessoa leiga possa vir, pelo grau de cultura dela, perguntar a você. E você não responde ou responde errado. Você fica bem perante o público leigo e mal perante a classe artística inteira. Então a nossa preocupação vai também nessa direção. A gente estava conversando agora há pouco sobre a parte da criatividade e o domínio dos clássicos, né? Como é que isso é trabalhado no curso? Como é que... Criatividade se confunde muito com originalidade, né? Geralmente, alguns jurados têm essa concepção de guinchar uma na outra e tal. A pessoa pode ser criativa e não ser original, ou pode ser original e não ser criativa. Ou pode ser as duas coisas. Então, quando o mágico vai para a competição, ele tem que dominar amplamente, né, aquilo que ele criou. Tá? E ver se isso tem alguma coisa original com aquela rotina que ele criou. Se não tem, corta. E uma coisa que é muito importante para o mágico que vai para a competição é ele contratar um diretor. Possivelmente um produtor também. Se não quiser ele mesmo achar que a rotina dele está ótima, não contrata o produtor, mas um diretor, porque ninguém dirige a si próprio. Então ele tem que ter um diretor. Por quê? Você aqui sentado na cadeira de diretor e ele não está ali fazendo o trabalho da rotina, conforme foi projetado pelo produtor ou por ele mesmo, você diz, não, peraí, você corrige. Então não adianta você partir para a competição. O que é competição na arte mágica? É você surpreender os jurados com uma coisa ou que eles não conheçam, ou fazê-la de forma de conduzi-los a um mundo estranho. O que esse cara fez? Como é que ele conseguiu fazer isso com essa bengala? Não importa, o Vico e o Fabrini foram campeões do mundo, né? Uma coisa que não era original, mas foi criativa. Eles criaram o robô e fizeram mágica conhecida há muitos anos, mas surpreendeu os jurados. Então, se vai para uma competição mágica, a hora é contrato diretor, contrato produtor. Se não tiver dinheiro para pagar, pede favor, é preferível. Tá? Mas não vá nunca para a competição sem uma crítica do diretor e do produtor. Tá? Mas eu vou criar minha rotina ótima, é sinal que você gosta da mágica, que você tem competência para isso. Mas não descarta nunca o diretor. O diretor é aquele amigo que faz aí horrível. Né? Preferencialmente está horrível, está um caos. Porque aí ele vai tomar aquele susto, ele prossegue ou ele retrocede. Ou ele não vai ou vai. Mas assim, é muito gratificante quando você cria uma rotina e você às vezes também não dirige, mas você produz e o cara se torna campeão. Aquilo é muito gratificante, já senti isso na carne, é uma coisa muito, sabe, às vezes você nem está lá na competição, mas você só em saber, você fica realmente muito satisfeito com aquilo, ajudou, contribuiu para a arte mágica, isso é o fato. Se eu falasse um pouco sobre a arte mágica no Brasil e como se dá esse desenvolvimento? Olha, o Brasil já teve grandes mágicos passados. O Dracon foi um dos maiores mágicos do mundo. Né? E o Brasil não acompanhou essa evolução do Dracon. Porque a arte mágica, como segmento das artes cênicas, ela não evoluiu muito. Né? Geralmente, a gente quando fala, por exemplo, dos 6 maiores mágicos do mundo, que foi o Gene, Eric Weiss, o Eugênio Roberto Odan, o Boatinha de Cortar, o Fu Manchu, o Doug Henning, né? E às vezes as pessoas falam, Doug Henning, o maior mágico do mundo? Sim, ele mudou toda uma concepção do ilusionismo moderno. Né?
O David Copperfield é um dos 6 maiores mágicos do mundo, graças ao Doug Henning. Tá? Então ele está embutido. Bom, então quando você fala na arte mágica, você cita essas pessoas, porque eles foram os maiores, considerados não por mim, mas pela comunidade mágica internacional. Por que foram os maiores? Não copiavam ninguém. Você não consegue ver uma mágica desses 6 mágicos citados aqui que seja cópia do outro. Então eles foram criativos, tiveram originalidade, tiveram diretor, tiveram produtor, né? Coppola Coppola fez a produção, 2 produções dele. Então você vê, né? Um gênio do cinema dirigindo e produzindo David Copperfield. Quando o mágico se coloca perante o cliente, é outro conselho que eu dou, o preço dele cai. Porque se você não tiver o seu manager, se você não tiver o seu empresário, alguém, por exemplo, fala com a Ivete Sangalo quando quer contratá-la para o show, não fala. Você fala com o empresário. Então, você não precisa ir para um site, eu tenho uma palestra que eu falo sobre isso, né? A arte de fazer mágicas. Então, o que é essa palestra? É passar, não ensinamentos, mas passar dados que possam contribuir para que o artista desenvolva a sua aptidão artística. E essa é uma delas. Se você quer ganhar dinheiro, não atenda o cliente. Você contrate uma manager, se não tiver, bota a esposa como sendo manager. Não interessa, a filha, o filho. O que você não pode é atender o telhão. Aqui é o mágico fulano, olha, eu sou o mágico que abre. Quanto é que você cobra? Acabou. O mágico ele não precisa dizer que é importante no site. Isso também não vende. Quem vai para a televisão, para a internet, dizer que é o melhor isso, melhor aquilo, isso não vende. É ilusão, não vende. Muito pelo contrário, o executivo bem treinado de uma empresa, quando ele vê o site do mágico parecido com o outro, ele corta. Quando ele vê, eu sou o melhor mágico de palco, eu ganhei isso e aquilo, lá no site dele, ele não bota. Você pode até no cartão, que é um vídeo. Exatamente. Você até pode. Agora, no site, tome cuidado. No site você não é ninguém, eu não sou ninguém. Nós temos um trabalho que a gente oferece, né? Os executivos. Acho que é muito importante essa formação, né, do artista. Então, ele conhecer um pouco da história da mágica, não precisa conhecer tudo, mas ele tem que conhecer um pouco da história dele. Ele precisa saber onde é que está o dinheiro na arte mágica. Então, se você não tem essa formação, você não ganha dinheiro. Tem mágico que fica feliz de ir no programa X, e aquilo é uma realização. Ele se convence que é um grande mágico. Foi no programa do fulano, Beltrano, Ciclano. Não é por aí que a coisa torna. Se ele é uma pessoa que está na arte mágica para se vangloriar, vai ficar feliz da vida. Se ele é uma pessoa que está na arte mágica para ganhar dinheiro, ele não vai dar a mínima importância para isso. Eu conheço muitos mágicos que não têm dinheiro, que estão sempre na mídia, no campo da mídia. E conheço outros que não estão e ganham mais dinheiro. Então, o importante, quando a pessoa vai para a arte mágica, é ela traçar um rumo. O que eu quero da arte mágica? Eu quero ganhar dinheiro. Então, vamos desenvolver esse trabalho para ganhar dinheiro. Eu quero ganhar competições. Eu tenho um... O que o senhor recomendaria para quem gosta de cartomagia? Bom, cartomagia é um ramo difícil da arte mágica. Parece fácil que todo mundo quer começar a fazer mágica, pega um baralho e começa a fazer. É como magia para crianças, muito difícil. Porque a criança é verdadeira, ela não mente. Ela só vai aplaudir o mágico se gostar. Não gostar, ela não vai aplaudir. Ela vai vaiar, jogar pipoca, aquele negócio todo, né? Elas são originais, elas só passam a mentir depois que aprendem com a gente. Somos adultos, ela vai mentir. Então, na cartomagia, o que eu aconselho é o seguinte: nunca façam, quando vocês estiverem trabalhando, é importante
Nunca mostre mágica para quem não pedir para você mostrar. Por quê? Eu falo isso para os alunos, não cheguem em casa preocupados em mostrar o que aprenderam. Às vezes, você chega para a tua esposa, para a tua filha, para o irmão, para o pai, olha só aqui, ó, que eu aprendi. Ele não está interessado naquela hora, mesmo que ele esteja interessado, às vezes não é o momento adequado. Às vezes, antes de você chegar e discutir com a mulher, às vezes ele repreendeu um filho, uma filha, não é o momento, o time dele perdeu. Então não é o momento para você mostrar coisa nenhuma. Aí ele diz não, você está começando na mágica, há aquele vazio. A autoestima vai lá embaixo. Não é o momento de você. Nunca chegue a uma pessoa, em lugar nenhum, no trabalho, na escola, olha só, não. Você tem que aprender a ser artista. E o artista, o artista mágico é um artista importante. Então ele deve dar valor a essa importância que ele tem no segmento cênico. Então, não vou me apresentar. Se a pessoa chegar e pedir, é outra coisa. Cria uma expectativa, eu vou mostrar, assim, daqui a pouco eu faço aí para você. No momento que você cria essa expectativa, ele já vai falar, poxa, o Léo, o Iago vai fazer um número aqui de mágica. Então ele passa a ser, ele vai captar a sua plateia. Ele vai captar a sua plateia. Então aquele interesse dele vira o interesse do grupo. Isso é fundamental, porque ele faz cartomagia. Por quê? Para a pessoa leiga, quando você faz 2 efeitos com baralho, se você não argumentar, o que é a argumentação na arte mágica? Ela é o texto fundamental para que a pessoa valorize o ato mágico. Uma das coisas que os mágicos não fazem no Brasil é valorizar o ato mágico. Por exemplo, em cartomagia ele é valorizado no momento que você cria o argumento, o texto convincente. Tem que ser um texto convincente, não basta falar. Você, por exemplo, se você pegar um baralho e mandar a pessoa embaralhar e botar na mesa e cortar, você chega com a senhora e diz assim, olha, a senhora vai escolher uma carta, se for desse monte, olha só a expressão, se for desse monte, a senhora faz isso assim, assim. Se for daquele, imagina, você falou que 2 coisas podem ser interpretadas como palavrões, como indecência, né? Sem ser, porque você não fez o texto para aquela mágica. Você não criou um argumento. Você falou o que deu na hora. Aquele exemplo que o senhor estava dando das 2 cartas. Então você pega, por exemplo, 3 cartas, né? E diz para a pessoa, diz, olha, segura, tá vendo? 1, 2, 3 cartas, dá na mão da pessoa. A pessoa segura, joga na mesa, pum, jogou. Sumiu, e daí? O que aconteceu? Onde é que está o clímax da mágica? Não aconteceu nada, a pessoa fica achando que você está tirando ela como boboca, uma pessoa boba, tola. A primeira coisa é a pessoa procurar a carta no chão. Isso é um absurdo. Se você contar, por exemplo, olha, era uma vez um rei muito malvado, muito truculento, tinha uma única filha, uma princesa. Aí você mostra, tem uma dama. Esse rei, ele fica no meio. Aí fala do rei, fala da princesa, única filha, não tinha mãe, e o rei se achava no direito de protegê-la, e um valete. E isso aqui era o príncipe encantado. Mas o rei estava sempre no meio deles. Não queria de forma nenhuma perder sua filha. Exatamente, você começa a levar a pessoa o argumento, que estão ali representadas na história, no contexto da história que você criou. E você entrega essas cartas na mão da pessoa e ela joga na mesa, o rei desaparece, é outra história, é outra mágica, teve início, meio e fim, o acontecimento, o ato mágico perfeito e o clímax da mágica. Sumiu que carta? Justamente o rei que era o empecilho entre ela e o seu príncipe encantado. E casaram-se, foram felizes para sempre. Então quando você... A mágica, ela é a arte de desestruturar a lógica e iludir o sentido do ser humano com o sentido de quê? Com o objetivo do entretenimento. Olha,
Quando você pega uma moeda, bota nessa mão, passa para essa, né? Você não vai fazer isso que eu fiz aqui. Você pega a moeda, passa para essa mão e essa continua fechada. Tá? Ela não sai daqui em momento nenhum. Tá? E você conta a história, argumenta com a pessoa que aquela moeda era uma moeda mágica, né? E que a gente tem a oportunidade de mostrar que ela é mágica. Eu não, mas a moeda é mágica. E você abre essa mão, você deixou esses 2 dedos. Então a lógica da pessoa, e quando você assume uma postura dessa mão, tá, empalmada com uma moeda, você aponta para cá. A lógica da pessoa é que você passou e ela está aqui, ó. Tá? E a pessoa foca ali, ó, o olhar, e você fala naturalmente, não abre a mão, isso é feio. Você argumenta, abrindo a mão, uma lógica. A lógica foi quebrada. Aí você toma aquele susto e aí você desestruturou a lógica. Mas eu ainda não iludi o teu sentido. Que a moeda está empalmada aqui. Certo? A lógica foi quebrada, mas o sentido não foi iludido. Porque a pessoa pode perguntar, abre essa mão. E aí? Então, o ato mágico não foi perfeito, está imperfeito. Tem muitos mágicos que fazem isso. Então, se você abre a mão, não abra de repente. Você abre sutilmente a mão. Isso é belo, isso é maravilhoso. Tá? Aí você iludiu o sentido, complementou aquilo que a gente entende como arte mágica. Estrutura lógica e ilude o sentido. Até então, até o mágico está pensando que ela está empalmada, porque apesar da naturalidade física que se exige na introdução à técnica, né? O que é a introdução à técnica? É a forma que você assume no ato mágico para não comprometer o que? A técnica. Então, se eu faço isso, eu estou comprometendo. Ela está aqui. Mas se eu faço um gesto natural, ela pode estar aqui. Tá? Quando eu abro a mão e eu faço isso aqui, eu continuo, né? E ela cai aqui, eu aqui conversando contigo, ela já caiu aqui, eu faço isso na perna, ela já foi. Então, quando eu abro, faço isso, tá aqui. É completamente diferente. Né? Então, isso é que o mágico precisa entender. Ou então, o mágico, se estiver em pé, essa mão cai naturalmente. Basta ele dar um passo à frente, que o corpo dele, aí elementos de cobertura, né? Você fez a passagem, o braço cai, mas você não vira o corpo. Aquele passo que você dá à frente já inclina um pouco a sua mão, ela fica escondida para você botar no bolso. Então isso é que eu usei a expressão corporal. Eu usei a expressão corporal, usei o meu corpo, usei minhas mãos, usei o olhar, que as pessoas olham para onde o mágico está olhando. Então, aí quando você faz, o clímax acontece no momento que você sutilmente abre a mão. Então a mágica é isso, a mágica ela não existe sem beleza, sem o clímax. Toda vez que você argumenta, tem o texto, tem que convencer o texto. Né? A gente desde pequeno, a gente cresce ouvindo história. E o mágico é um contador de história. Mestre, obrigado. Mágico Iago. Obrigado. Obrigado.